Olá, boa noite a todos. Que alegria poder estar aqui nessa noite de sexta-feira para falar de assunto tão interessante, né? Esses últimos tempos para ninguém tem sido fácil, então a gente começar falando um pouquinho da saúde mental, para a gente se compreender, é tão importante, então eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje nessa noite. Foi com grande alegria que eu recebi o convite para mediar essa live com essas duas pessoas que são muito especiais, que eu admiro demais. E como é um contexto e uma realidade que nós nunca vivenciamos, de angústia, de medo, de frustração, nada melhor do que aproveitar, né, uma noite de sexta-feira para poder entrar nesse debate. Então, eu vou começar apresentando a Camila. Então, a Camila Munhai, ela é mãe da Alice, docente de psicologia na FAMEMA, doutora em educação pela Unesp, e fundadora do Coletivo de Mulheres de Marília, o que é também um grande prazer de poder estar convivendo com ela, já que eu faço parte aqui do Coletivo de Mulheres de Garça. Então, é uma pessoa que eu admiro demais, que eu já conheço o trabalho que ela realiza em alguns grupos de Marília. Então, eu vou abrir o espaço para ela fazer suas considerações iniciais. O espaço é todo seu, Camila. Eu que agradeço o convite, uma alegria estar essa noite aqui com vocês. Mariana, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas em outros momentos, né, em outros eventos no Luci, e Roberta, que eu estou conhecendo mais de pertinho nessa organização dessa live, o Núcleo de Direitos Humanos, sempre com ações tão importantes na nossa cidade, né, então é uma alegria estar aqui hoje, falando de um assunto tão importante, complexo, né? Estamos passando por um desafio nunca antes vivido por nenhum de nós, pelo menos, né, nada parecido pela nossa geração, aí, pela geração mais jovem, uma crise em vários sentidos, uma crise sanitária, uma crise econômica, que junto vem, então, impactando, né, a saúde mental de todos nós que vivenciamos esse momento de pandemia. Os impactos são muito diversos, né? A gente vai poder discutir um pouco disso, assim como as formas de enfrentamento, né? De lidar com esse momento são muito variadas, dependem, né? Tanto os impactos quanto a forma de lidar dependem tanto de aspectos pessoais, da subjetividade de cada um, da história de cada um, quanto do contexto de vida, de aspectos socioeconômicos, né? Então, os impactos são muito diferentes. Num país, infelizmente, tão desigual quanto o nosso, os impactos da pandemia e também na saúde mental, eles variam muito, dependendo do contexto em que as pessoas vivem, né? Mas é muito importante a gente estar nesse espaço, um espaço coletivo, para compartilharmos reflexões, vivências, compartilharmos estudos, né? Valorizarmos a ciência nesse momento tão importante, né? E que a gente vive também, infelizmente, negacionista e obscurantista, a gente poder valorizar tanto a ciência do ponto de vista mais biológico, do desenvolvimento das vacinas e tudo mais, quanto as ciências humanas, sociais, a psicologia, que também vem desenvolvendo estudos e pensando, né, nesse momento que a gente está vivendo, então, em como, de alguma forma, ajudar as pessoas a passarem por isso da melhor forma possível, né? Então, agradeço esse espaço, acho que a gente vai ter um debate muito, muito gostoso, muito produtivo. Obrigada, Camila, com certeza vai ser muito produtivo. Vou aproveitar, pessoal, e lembrar que a nossa live de hoje da Nuduc vai ter um certificado no final, então não deixe de assistir a gente até o final da nossa live, não só pelo certificado, mas porque vai ser muito, muito rico mesmo, né, de conteúdo. Bom, a nossa próxima convidada é uma pessoa que é muito especial também para mim, é uma colega de trabalho, né? Nós trabalhamos juntas lá no Luci, é a Mariane Somizari. A Mariane, ela é psicóloga, pós-graduada em saúde mental e atenção psicossocial, ela é especialista em neuropsicologia, ela tem um curso de extensão em lesão encefálica pela Faculdade de Medicina da USP e é a psicóloga do Luci, né? Também é psicóloga da Clínica Integra, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto um período, né, Mari? É uma pessoa que eu admiro demais, eu sei toda a trajetória dela, todo o trabalho que ela desenvolve.
Bom, Mari, eu vou deixar o espaço para você fazer suas considerações iniciais e falar um pouquinho do seu trabalho. Fique à vontade. Boa noite, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês essa noite. A Camila também é muito querida, realmente tivemos alguns contatos, precisamos ter mais. A Roberta é uma querida, a gente tem a convivência quase diária na correria do Lucy, e também nos tempos que a gente teve aqui na clínica também juntas. Esse tempo realmente tem sido um tempo muito difícil para todos nós, tanto profissionais de saúde que tivemos que nos adaptar a um monte de situações, quanto para aqueles que também estão vivendo isso muito de perto, com o Covid, com as dificuldades financeiras, as dificuldades escolares, as dificuldades com os filhos, com a falta de acesso em algumas situações. Eu espero mesmo poder ajudar com a minha vivência nessa área. E é claro, é uma situação nova, eu me sinto perdida muitas vezes, para mim não tem sido fácil, eu coloco isso como um desafio, tanto a tecnologia, porque eu sempre gostei muito do contato humano, e isso para mim tem feito uma falta danada, e estar aqui é uma forma da gente estar junto, então isso já me deixa muito feliz, mas é um desafio. Muito obrigada pelo convite, Roberta, e eu estou à disposição. A Camila falou tão lindo que agora eu deixo. Vamos para as perguntas. Participação especial aí, ó. Como ele chama, Roberta? É o Murilo. Ah lá, oi Murilo, dá um oi pro pessoal aí de casa. Oi, é o grudinho de mamãe. Que delícia. Bom, meninos, então vamos começar com as nossas perguntas, né? Eu elaborei algumas perguntas para a gente discutir hoje, que eu realmente procurei até me identificar, né, com essas grandes problemáticas do dia a dia. Então, desde mais ou menos, tem 1 ano e meio, né, que iniciou a pandemia, de lá para cá, foram tantos sentimentos que surgiram, né, sentimentos em diversas áreas da nossa vida, seja pessoal, profissional, né, em relação às nossas angústias mesmo, das frustrações em relação à política, enfim. São vários aspectos em que eu acredito que cada um que está assistindo a gente, em algum momento, passou por algum desses sentimentos, né? E eu gostaria, assim, na primeira pergunta, de entender como que a gente diferencia um sentimento que é natural pela condição que a gente está vivenciando, né? Como que a gente diferencia esse sentimento de realmente alguma alteração na nossa saúde mental? Será que a gente está deprimido? Será que a gente está ansioso? Ou até mesmo a síndrome do pânico, não sei. Então, assim, como que hoje a gente pode diferenciar esses sentimentos? E aí eu vou abrir a palavra para a Camila, para depois a Mari fazer a complementação. Tá? O que vocês entendem? Como que a gente poderia fazer essa diferenciação? Na verdade, a gente comenta que quem não está sentindo nada nesse momento tem alguma coisa errada aí. É isso que nos preocupa mais, né? Porque qualquer pessoa que pôde desenvolver alguma alteridade, alguma empatia, algum senso, né, de preocupação com o próximo, e mesmo a autopreservação, né, um cuidado de si, nesse momento está impactado pelo que a gente está vivendo, né? Então, seja pela questão do adoecimento, do medo de adoecer, sejam pelas perdas reais, né, o número de óbitos a gente vê assim, é alarmante, a gente entra nas redes sociais, toda hora é alguém de luto, ou a gente desejando condolências para alguém, isso é muito intenso, quanto às questões outras, né, que vêm junto, né, o aumento do desemprego, das crises mesmo financeiras, com
diminuição de renda, a gente em casa, quem pode, num trabalho, então, nesse tal desse home office, todo mundo tendo que se adaptar, né, às tecnologias, os filhos ensino online, os cuidados aos fazeres domésticos, os vários conflitos que a gente sabe que podem se ampliar nessas situações, né? Então, sentir alguma coisa nesse momento, como uma angústia, a tristeza diante das perdas, uma ansiedade por não saber quando as coisas vão voltar ao normal, né? Isso tudo é uma reação esperada, é uma reação humana, né? Nesse sentido, exceto, né, algumas pessoas que às vezes a gente vê que de fato não se sensibilizam com o que está acontecendo, daí já não é uma questão outra de sociopatia, desvios de personalidade, a gente não vai entrar nisso, mas considerando as pessoas que estão realmente, né, entrando em contato com esse contexto, isso tudo é esperado. O desafio é a gente achar um equilíbrio, uma dose, né, que é não negligenciar situações que demandam uma ajuda profissional, situações que vão ficando um pouco mais preocupantes, e por um lado, então, a gente não negligenciar, e estar atento a isso e buscar essas ajudas, né? Por um outro lado, a gente também não patologizar tudo, achar que precisa medicar qualquer situação. Então, nem todo sofrimento é depressão, né? Nem toda ansiedade ela é patológica. Agora, como que a gente faz essa diferenciação, né? Que é a sua pergunta, Roberta. Obviamente, em cada caso, né? Profissionais, equipes multiprofissionais têm a condição de conhecer a pessoa, a história, o contexto de vida, os antecedentes e avaliar melhor tudo isso. Mas a gente tem em saúde mental 3 elementos principais que nos ajudam, tanto no nosso autoconhecimento, quanto a estar atento a quem está à nossa volta, que a gente sempre tem que considerar nessa linha aí tênue, né, entre o que é esperado, é humano, e o que já passa a ser um transtorno ou algo que demande uma ajuda profissional. A gente fala em intensidade dos sintomas, dos sinais, a gente fala em duração e a gente fala em repercussões na sua vida. Então, em que grau isso está acontecendo, por quanto tempo está perdurando e o quanto isso está atrapalhando, né, o teu dia a dia, a tua vida. Então, só rapidamente para a gente ter um exemplo. Tá? Então, eu tô chorando mais facilmente e tal, poxa, será que isso já é preocupante? Já é uma depressão? Já tem que buscar ajuda? Depende, né? O quanto tá chorando, em que situações, em que contexto, quanto tempo tá durando esse choro. Por causa desse choro, já não tá conseguindo mais trabalhar, tá afetando sua concentração nos estudos, os relacionamentos. Então, você vai tendo que olhar o quanto isso vai implicando na sua vida. Fiquei em isolamento social muito tempo. Agora, quando eu saio na rua, eu vou no mercado, eu vou num lugar, nossa, eu sinto uma coisa estranha, né? Nossa, parece assim, um mal-estar, eu fico meio com receio de me contaminar, sei lá, parece que estão olhando para mim. Quer dizer, isso é esperado. Você passou muito tempo isolado, você está com medo, existe mesmo um vírus, mas assim, mesmo sentindo tudo isso, você conseguiu ir, você foi, numa outra vez isso já melhorou, como é que é isso? Ou não, você foi, passou mal, desmaiou, não consegue mais sair de casa para fazer isso, só de pensar em sair você já começa a passar mal. Então, percebe? A gente tem que tentar olhar para a intensidade, a duração e o quanto isso está atrapalhando, repercutindo no meu dia a dia. Esses são alguns elementos que ajudam a gente, então, entender o quanto a gente precisa, às vezes, de uma ajuda profissional, e daí tem várias ajudas possíveis, né? O quanto é algo esperado, é do contexto, e daí eu, com algumas outras estratégias que a gente pode discutir também depois, consigo dar conta, né, de lidar com isso. Acho que eu pensaria um pouquinho nesse sentido. Posso? Eu acho super importante essa questão da auto-observação, da intensidade, duração e repercussão. Eu tenho recebido bastante na clínica, como a Camila falou sobre essa auto-percepção, as perguntas
com relação a esse aspecto do que é um transtorno e o que é normal ou típico com as crianças. Então, eu recebo muitos pais aqui com essa dúvida. Isso é normal? Esse comportamento é normal? Para a criança vale a mesma receita básica. São dicas, né? Avaliar, verificar a intensidade. Quando isso aparece, qual a intensidade, quanto tempo dura, e também o quanto isso tem prejudicado o tempo dela na aula, o tempo dela com os colegas, mesmo que à distância, o tempo dela com os familiares. Tem chegado para mim muitos casos de gagueira, crianças com alterações, com gestos repetitivos, a gente chama de cacuetes, são, às vezes, de piscar, os tiques, eu acho que esse é o termo mais conhecido. Os tiques de piscar são tiques que normalmente são carregados pelo estresse, pela ansiedade, pelas incertezas, porque a criança, muitas vezes, ainda não aprendeu a nomear o que está sentindo. E aí, parte dos pais perceber essas alterações e conduzir para essa nomeação, para a percepção, e aí sim, pensar nessas estratégias, como a Camila falou, que a gente pensa nas estratégias e que a gente vai falar mais para frente, de como lidar com isso. Agora, se as estratégias não estão funcionando, se a criança ela permanece com essas alterações, aí sim é hora de buscar um profissional. E claro, o profissional não necessariamente com uma medicação, mas o profissional que possa avaliar e encaminhar para o que é necessário. Às vezes uma psicoterapia, às vezes colocar um outro tipo de atividade na rotina dessa criança, um atendimento para orientação de pais, né? Isso é tão importante. Então, as crianças, não diferente dos adultos, eles estão vivenciando tudo isso e, na minha opinião, com uma intensidade ainda maior, porque eles observam e muitas vezes eles não têm a noção, a magnitude, e então as inquietações que a gente tem são maiores neles, porque eles ainda não sabem nomear, não têm a noção exata do que está acontecendo. Então, eu acredito que nesse aspecto, com criança, a gente também tem que observar e tem que conduzir desta forma. Posso só complementar? Eu acho que a gente vê tudo isso mesmo em casa, com os filhos também, né? E a Mari com tanta experiência clínica. Eu tinha separado um estudo, só para comentar com vocês, e daí acho que é pertinente nessa pergunta. Foi até um egresso nosso de medicina e do nosso mestrado profissional da FAMEMA, desenvolveu um estudo muito interessante com professores de Minas e do Distrito Federal, em todas as regiões do Brasil, mais de 3.000 participantes, e eles aplicaram, então, uns instrumentos online para avaliar a questão de estresse, ansiedade e depressão nas pessoas nesse momento de pandemia, e relacionaram com algumas variáveis sociodemográficas e individuais. Por que eu estou falando disso? Porque também existem grupos que a gente chama grupos mais vulneráveis ou grupos de risco, né? Então, a gente também tem que acender um alerta quando a gente ou as pessoas ao nosso redor fazem parte desses grupos. E algumas coisas que eles trouxeram, né, que eu queria compartilhar com você, é que mais mulheres têm adoecido do ponto de vista dessas questões que eu falei, pessoas que estão com alguém, o provedor, vamos dizer assim, do lar, desempregado, então é algo que tem afetado muito e trazido essas questões de ansiedade, estresse, depressão, quem não tem uma atividade física regular, quem já tinha um diagnóstico prévio de transtornos mentais, então também está mais suscetível, e quem, na verdade, não está tendo um contato nem físico, em função do distanciamento, e muitas vezes nem digital, nem virtual. As pessoas que, então, não têm esse acesso online, daí a gente vê muitos idosos que não fazem o uso, né, dessas tecnologias com tanta facilidade, e tiveram que ficar, então, distanciados dos seus familiares ali, em função de uma proteção, né, da Covid, porém também não tem nem essa possibilidade, às vezes, desse contato virtual. Então, para esses grupos, a gente tem que prestar ainda mais atenção, né, com relação aos impactos aí que eles podem estar tendo.
Camila falou do grupo da terceira idade, os mais velhos, os idosos, eles também, um estudo que eu li recentemente, não é apenas um, tem muitos estudos falando sobre o envelhecimento precoce e as perdas cognitivas, então tem um declínio cognitivo bastante sério, um aumento das demências para esse público, porque eles acabam não tendo, como a Camila acabou de falar, esses estímulos, eles não têm o hábito de telas, né? Não vão ter o passeio, não vão ter a ida ao mercado, a farmácia, né? E aí isso tudo acaba sendo retirado como estímulo. Ele deixa de ter um estímulo cognitivo e a gente acaba não prestando atenção, porque fala assim, mas caramba, eles sempre ficam em casa, né? Mas eles ficam em casa e têm as suas atividades rotineiras. E agora, a maioria deixaram de fazer e tem quem faça por eles. E por ter quem faça, eles não têm mais esse estímulo, né? Então, quem já tinha uma predisposição, tem sido notada essa aceleração da perda cognitiva, das demências e dos processos realmente de enfraquecimento das habilidades, da funcionalidade. Então, é bastante preocupante. As famílias precisam também olhar para isso, porque acaba sendo esquecido, né? A gente pensa que o isolamento, quem está sofrendo é só quem era ativo, mas eles tinham a atividade deles dentro das limitações e possibilidades, né? Ai, gente, que ótimo. Eu já estou vendo que a nossa reunião de hoje vai ser bem produtiva. E só fazendo umas aspas, assim, o Murilo está dando um clássico exemplo, né, de resiliência na pandemia, no home office. Como que a gente tem que se adaptar, e você, né? Também, com a sua flexibilidade, deixar o Murilo aparecer. Porque qual é o problema, né? Sim. E aqui em casa, eu costumo dizer, quando eu faço as lives, aqui em casa é cachorro, é gato passando na frente da tela, mas faz parte, né? É a mudança da nossa vivência. Bom, meninas, então vocês comentaram bastante sobre os grupos de risco, e aí eu não posso deixar de entrar numa pergunta que, na verdade, assim, é uma pergunta que, para mim, é muito importante, né, nessa nossa live, que é falar das pessoas que têm uma certa vulnerabilidade, né? Então, assim, quando a gente fala de grupo de risco, a gente tem realmente essas pessoas que vocês citaram, sejam crianças, idosos, as mulheres, que estão mais propensos, né, ao adoecimento durante a pandemia, mas, inclusive, o isolamento social sendo um responsável, né, por uma possível violência. E aí eu escolhi 2 grupos, assim, propositalmente, né, que seriam as mulheres, por conta do ativismo da Camila, e a pessoa com deficiência, que é o trabalho, né, da Mariana. A Camila é aquela lá, ó. Dá tchau para ele, Camila lá. Eu não tô vendo. Aqui, ó. E a pessoa com deficiência, que a gente vivenciou até no nosso dia a dia, de como que aumentou a violência para essas pessoas em casa, né, por ficarem em isolamento. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como que a gente pode identificar, né, alguma mudança na característica psicológica de uma pessoa que passou a ter a violência mais intensificada, ou passou a sofrer violência, né? E aí, Mari, não sei se você quiser iniciar. Uma coisa, eu acabei pensando sobre isso, sobre a violência. Uma das situações que tem aparecido bastante é que o estresse leva a algumas atitudes limites. E uma delas é o uso de substância como recompensa, substâncias alcoólicas, drogas ou qualquer tipo de substância que cause algum tipo de dependência por conta da recompensa, da sensação de prazer. Então, o alcoolismo é uma das principais dificuldades encontradas nesse tempo e que tem prejudicado aqueles que são mais dependentes, ou, no caso, o que eu tenho contato são os deficientes físicos ou as pessoas com deficiência,
porque eles acabam não tendo tanta voz nesse sentido. Tem sempre alguém, na maioria das vezes, responsável por eles, e às vezes esse responsável pode estar nesta situação limite, procurando desenvolver uma estratégia equivocada para alcançar esse prazer, e no caso o alcoolismo é uma delas. E outra situação de violência, a gente pensa em violência sempre de algumas formas bem básicas, né? Eu acho que a Camila vai poder falar melhor disso, que ela tem trabalhado bastante com as mulheres, mas pensando na minha área, eu penso na violência de tirar a possibilidade de acesso a tratamento das pessoas com deficiência. Nesse meio tempo, a gente não tinha, no começo da pandemia, a gente não tinha, e estamos desenvolvendo uma estrutura para telemedicina, que é o contato com o paciente através dessa novidade que é as plataformas de contato e os contatos telefônicos, porque a gente ficou muito preso a mensagens simples de WhatsApp e pouco contato nesse sentido, e a gente acabou precisando se adaptar a esse tipo de atendimento, e o paciente levou um tempo para ter acesso a tudo isso, e nem todos têm acesso hoje, né? São poucos que conseguem, por exemplo, as consultas, manter um ritmo no caso, o que eu trabalho, que é a reabilitação. A gente tem muita dificuldade de acesso a alguns pacientes por conta da falta de acesso a esses meios de comunicação deles, por conta também de alguém que os ajude. Então, para mim, isso é um tipo de violência. Eles são privados do tratamento, eles sofrem perdas gigantescas. Alguns pacientes que já têm retomado atendimento com a gente é como se a gente precisasse começar tudo de novo. E isso para mim é uma das principais dores nesse processo de reabilitação. É ver um paciente que estava num caminho excelente, numa evolução super ágil, e teve nesse tempo uma parada brusca, uma falta de acesso, e que agora a gente está se adaptando e conseguindo retomar. E mesmo assim, de uma forma muito incerta e insegura, porque a gente entende que no meio disso tudo tem o medo do contágio, o medo de não dar conta, né? A dependência de outras pessoas para esse processo. Então, para mim, nessa área foi uma das principais perdas. E eu como pessoa que convivo com outras pessoas com deficiência, com outras pessoas que são mais suscetíveis a esse tipo de violência, eu preciso estar atenta aos sinais de isolamento, aos sinais de fuga, no sentido, eu tenho recebido bastante na clínica, pessoas que acabam usando a automutilação para poder minimizar a dor emocional, e isso acontece, é mais comum do que a gente imagina. Principalmente pacientes que conseguem esconder esse tipo de situação e que a família não tem acesso. Vai ter acesso, isso já vai estar bem evoluído. Então, ficar atento ao isolamento, ficar atento a esse tipo de estratégia que foi tomada pelo paciente, para que a gente não tenha perdas maiores. A gente sabe também do alto índice de suicídio nesse período, e isso tudo a gente consegue ver com o paciente mais ansioso, o paciente ou mais irritadiço, né? E a gente sempre lembra no paciente mais isolado, mas aquele irritado também tem alguma coisa para comunicar, e a gente precisa prestar atenção. Desculpa, gente, eu estou falando paciente, por conta da minha vivência, mas tem muita gente perto da gente que a gente não tem noção do tamanho da dor e do que isso tem
do tamanho dela para aquela pessoa, né? E aí eu preciso validar esses sentimentos, validar essa dor e tentar ajudá-la dessa forma, né? Encaminhando para um serviço adequado de saúde. Muito bom, Mari. Quantas coisas para a gente pensar, né? E daí situações que a gente tem que estar atento. Acho que daí você, respondendo lá a nossa primeira pergunta, né? Retoma, assim, situações de risco, né? Esse é um limite também em determinar o quanto é algo, dá para a gente continuar levando, dá para a gente lidar, o quanto precisa de uma ajuda profissional logo, né? Então, situações que indicam um risco mesmo para a própria vida da pessoa, né? Ou de quem está perto. Então, mas respondendo essa pergunta, né, sobre o aumento da questão da violência doméstica, nesse contexto da pandemia, pensando nas mulheres, isso tem acontecido mesmo, Roberta. Na verdade, é uma suspeita de que esteja havendo a subnotificação, né? Porque os números são muito estranhos, vou dizer assim, são incoerentes, porque ao mesmo tempo em que a gente tem, por exemplo, uma diminuição de registro de agressão física contra a mulher, então tem menos gente indo lá na delegacia falar da lesão, a gente tem um aumento enorme de ligações, de pedido de ajuda por telefone. Então, quer dizer, diminuiu o número de lesão mesmo, ou na verdade as pessoas não estão conseguindo buscar ajuda e denunciar, né? Por quê? Porque quando a gente está falando em violência doméstica, a gente está falando da violência que acontece, que o agressor, o autor da violência, seja ela violência física, violência sexual, violência psicológica, né? Quem é o autor da violência é alguém muito próximo da pessoa, é alguém íntimo da pessoa, muitas vezes com vínculo familiar e muitas vezes residindo junto. Então, a gente está pensando num marido, a gente está pensando num pai, a gente está pensando num neto, quando a gente fala do idoso, por exemplo, né? Então, a gente está pensando em alguém que vive nessa casa com essa mulher, no caso da mulher, e que, de alguma forma, já era agressivo, né? A pandemia não criou a violência doméstica ali, né? Tem que cuidar disso também. Porém, o estresse gerado pela situação pandêmica, o desemprego, a crise econômica, o uso de substâncias psicoativas, como a Mariana colocou, que aumentou, e especialmente o convívio, né, nesse mesmo espaço doméstico por longo período de tempo, não tendo outros vínculos sociais, não tendo esses espaços, né, o trabalho às vezes não pode sair para o trabalho, não pode ir para a igreja, não pode, né, não estão indo para a escola, então esse cerceamento do círculo social mais amplo, da rede social, né, fez com que a gente então tivesse, a pessoa, ela estava, vamos dizer, presa em casa, né, com o seu agressor, né, e em risco. O que a gente precisa pensar, né, com relação a isso? Os sinais que uma pessoa que está vivendo uma situação de violência, os sinais que ela nos dá, e os sinais mais ou menos evidentes que a gente tem que estar atento, né, eles não mudaram tanto na pandemia, né, eles são sinais que a gente sempre teve que observar. Então, vão desde, né, sinais físicos mesmo, né, que a Mariana colocou um pouco, às vezes a pessoa esconde por várias razões, né, por medo, por não conseguir sair daquela situação, porque está em sofrimento ali, então, né, machucados mesmo, ferimentos físicos, a gente pode observar nessa pessoa, mas tem os sinais mais sutis, né, então ela pode demonstrar uma ansiedade maior quando aquela pessoa está perto, te demonstrar com o olhar que ela está precisando falar algo longe dela, que ela está ali com receio de contar alguma coisa, está escondendo alguma coisa. Podem aparecer somatizações diversas, então às vezes a mulher ela chega com problema clínico, dores no corpo, dor de cabeça, é uma outra coisa. Então só um bom acolhimento, uma escuta, uma história vai te ajudar a entender o que se passa mesmo com ela. A criança, né, ela vai dar outros sinais, então, que podem ser desde uma hipersexualização precoce,
a um medo total de que toque nela, né? Poderiam ser dois extremos ali, e ela pode não te falar, não pôr em palavras, nem entender o que está acontecendo, mas pode ficar mais chorosa, mais isolada. Agora, qual que é o grande problema? Vamos pensar assim, né? O que aconteceu que dificulta a gente lidar com essa questão da violência doméstica, e a gente tem que pensar muito nisso. Que até então, sem a pandemia, com círculos sociais mais amplos, a gente tinha a possibilidade de uma rede protetiva maior. Então, a criança ia para a escola, um professor podia prestar atenção nisso, né? As pessoas estavam circulando, então, né, um vizinho, uma amiga, alguém, então tinham mais pessoas que poderiam prestar atenção nisso, e a pessoa poderia pedir esse socorro, enfim, em outras situações. Agora, o que a gente tem? O círculo social se restringiu. Então, quem vai perceber, prestar atenção, né, nessa mulher, ou a quem essa mulher pode recorrer? Mudou muito essa figura, né? Então, os serviços de saúde continuam sendo alguma referência, e daí a gente precisa ter profissionais mais capacitados, mais preparados para lidar com isso. Mas a gente tem locais que antes não eram pensados nesse sentido, como as farmácias. A gente teve aquele movimento intenso de pintar, né, a cruz vermelha na mão, né, o X cruz na mão, para indicar o pedido de socorro. Atendentes de vários lugares, entregadores. Então, teve situações da pessoa pedir ajuda para o moço que estava entregando alguma coisa na casa, né, para a pessoa que estava entregando. A própria polícia tem que mudar, né, o olhar de vendo tudo isso. Então, teve um caso, a moça ligou e pediu uma pizza, né, para a polícia, e o policial percebeu, foi sensível para perceber que era um pedido de socorro. Então, acabam sendo outros lugares que a gente antes não estava prestando atenção. Então, o trabalho, né, que a gente precisa desenvolver, e além do coletivo de mulheres, agora nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Marília. Eu sou uma das conselheiras também, e a gente vem começando a desenvolver um trabalho que o município já estava fazendo para ampliar uma rede, né, de apoio, porque a gente também identificar a sua situação não adianta, né? A gente tem que conseguir identificar, acolher essa mulher, mas precisamos ter um fluxo de serviços de acolhimento, de atendimento na saúde, na assistência social, que vão dar conta de proteger essa mulher e de apoiar essa mulher. E a cidade tem pensado nisso, a gente pode falar mais para frente também em alguns serviços, olhar um pouco para essa questão. Mas só para tentar concluir, nós todos, né, precisamos começar a perceber e nos sensibilizar de que essa questão da violência doméstica, ela é um problema de todos nós, né? E de alguma forma nos corresponsabilizarmos por fazer alguma coisa. Não dá mais para aquela antiga cultura de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ouvir lá uma briga no meu vizinho, eles que se resolvam, eu que não vou me intrometer, né? Obviamente, com cuidado, a gente também tem que pensar na nossa segurança, não é sair dando um de herói por aí, né? Eu acho que temos que olhar para tudo isso, por isso uma rede é importante, por isso uma polícia preparada é importante, mas a gente não naturalizar mais a questão da violência, né? Então, essa questão de achar e daí perpassa pelo machismo, pelo capacitismo, por questões de racismo, né? LGBTfobia. Então, a gente acaba naturalizando, né? A opressão, a exploração e a situação da violência. Isso não pode acontecer. Então, assim, eu perceber que uma filha está dando sinais de que está acontecendo alguma coisa em casa. Mas é pai, o pai tem direito de fazer o que quer com a filha, né? Não tem, né? Ela não é propriedade dele, ela não é um objeto. Então, a gente tem leis para isso, a gente tem conselho tutelar, a gente tem o ECA, a gente tem, agora pensando na menor de idade, mas, assim, eu acho que esse movimento da gente se responsabilizar também por isso. Então, vamos conhecer os serviços que existem na cidade. Quando uma amiga, né, te der sinais de que está num relacionamento abusivo, está em risco, não faça um julgamento, acolha mesmo, escute, tente entender o que ela está passando, porque às vezes é uma coisa de a gente, apoia porque quer, por que está com ele, né? Esse tipo de coisa a gente precisa mudar essa mentalidade. Há medo, há dependência emocional, há dependência econômica, há ameaças, há muitas coisas por trás. Então, a gente tentar
acolher, compreender e conhecer, né, a rede. Olha, eu não posso fazer muita coisa, mas vamos lá, existe um espaço, existe um serviço, né, existe um profissional, então acho que esse tipo de coisa é importante, né. Ótimo, Camila. Eu gostaria de, inclusive, complementar, né, isso tudo que você colocou é de extrema importância, mas como que, e talvez seria até um tema para uma próxima live, e vamos torcer para que essa próxima live chegue logo, mas é esse processo de desconstrução, né? Como que a gente aprendeu que, às vezes, a violência ela é natural, seja entre o marido e a mulher, seja entre os pais com os filhos, né? Aquela questão do bater para educar, e como que é difícil você desconstruir isso. Olha, o Murilo é o meu primeiro filho, eu tenho 2 enteados, né, que moram comigo, então já tinha uma vivência de crianças um pouco mais velhas, e o Murilo veio, e eu sempre tive essa educação do tapa, do apanhar e tal, e eu estou num processo dificílimo de desconstruir isso. Eu consegui, mas não é simples, né? E é um processo mesmo. A gente precisa compreender que, como aconteceu essa semana do vídeo, né? Daquele absurdo do marido batendo na esposa com o filho no colo. Quer dizer, isso ainda é uma realidade, né? Às vezes é mais comum do que a gente imagina. E por que a gente fica tão paralisado diante disso, né? Por que a gente não tem uma atitude real? É um processo de desconstrução. A gente vive numa sociedade que compreende ainda que isso é natural. E cabe a nós, principalmente nós mulheres, desconstruirmos isso, né? Eu gostaria só de complementar um comentário da Juliana. Ela colocou em relação às políticas públicas da saúde, principalmente na priorização da pessoa com deficiência na vacinação, né? Então, houve uma restrição muito grande, e isso também seria um debate para um próximo momento, mas é essa compreensão da limitação da deficiência, né? A diferença de deficiência e incapacidade. Como que a gente pode classificar, né, uma pessoa como pessoa com deficiência sem depender que aquela pessoa precise provar, que muitas vezes é uma coisa óbvia, inclusive, né? Ela precisa provar que ela tem deficiência, às vezes é uma coisa bem óbvia e evidente. Mas muito interessante. Obrigada, Juliana, pela participação. E aí, gente, eu vou para uma pergunta, assim, que também faz muito parte da minha vivência, dos meus conflitos até psicológicos hoje em dia, que é a questão de como que a gente pode compreender a atitude daqueles que não conseguem pensar no bem coletivo. E como que eu digo isso? Assim, daquelas pessoas que aglomeram porque dizem que não conseguem ficar em casa, ou os próprios políticos que não desenvolvem o básico, né, da saúde pública, da educação. Então, a gente teve aí um país que passou pela pandemia da pior maneira possível, né, porque, assim, a gente viu que outros países tiveram um desempenho muito melhor, e aí a gente vive nessa angústia, e primeira coisa, assim, existe alguma explicação para ter esse tipo de atitude, né, seja de políticos, ou seja daquelas pessoas que não pensam no bem coletivo? Existe alguma explicação psicológica para isso? E como que a gente também precisa lidar com as nossas frustrações nesse sentido, né? Porque eu confesso que em mim me gera raiva. É um sentimento que tem se tornado praticamente contínuo na minha vivência, né? É a raiva. E só para terminar, fora Bolsonaro. Então, eu vou abrir o microfone para vocês me auxiliarem nesse processo. Fora Bolsonaro. Me identifico muito, Roberta, com essa tua fala, né? E acho que muitas pessoas, bom, minimamente, né, tá entendendo o que está acontecendo, inevitavelmente se indigna, né, com tudo isso. E eu fico muito triste, eu falo porque parece que aflora os piores sentimentos na gente, né? Fala assim, nossa, eu nunca sentia isso, parece que é uma coisa que agora eu sinto por algumas pessoas, em função dessas atitudes, né, tão egoístas e tudo mais. E acaba que esse sentimento ruim, né, essa indignação, essa revolta, essa raiva, acaba fazendo mal para a gente também, né? Eu acho que você traz isso. A primeira coisa, eu acho que a gente precisa fazer, e não é fácil, é separar um pouco assim.
pessoas e pessoas, né, nesse nosso entorno, tá? Existem pessoas que não têm outra opção, né, no sentido de terem que trabalhar e que se expor, né, pegar o transporte público, estar realmente aí se arriscando, né, tanto em serviços essenciais, quanto no risco de perder o emprego, pequenas empresas que a gente sabe que não tiveram o respaldo que precisariam. Mesmo essas pessoas, né, poderiam estar em outras situações com auxílio emergencial decente, contínuo, com, enfim, várias outras condutas por parte também dos governantes. Mas existem essas pessoas que eu acho que não tem, né, não tem como a gente falar. Agora existem as pessoas que deliberadamente aglomeram em festas, se negam a colocar máscara para entrar nos lugares, continuam compartilhando fake news, né? E principalmente daí tem quem deveria ser o exemplo, né? Então, governantes que deveriam ser o maior exemplo de cuidado, né, nessa pandemia, fazendo todo o movimento contrário, né? Contra a vacinação, falando de tratamentos não comprovados, e colocando a população em risco mesmo, promovendo aglomerações e até talvez lucrando com tudo isso, como talvez a CPI aí, da Covid vá comprovar em algum momento, né? Isso tudo, inevitavelmente, nos gera esses sentimentos negativos que a gente falou. E não entendo que a gente tenha como e a gente deva, né, simplesmente se livrar desses sentimentos, porque, na verdade, eles indicam, né, um lado saudável de a gente ter a empatia e estar sensibilizado pelo que está acontecendo, de a gente ter um compromisso social, uma responsabilidade com a coletividade. Então, simplesmente falar, não, eu vou ter uma aceitação passiva, vou me alienar na minha bolha ali e tal, não vou mais ter contato com nada, talvez não seja o melhor caminho para a maior parte das pessoas, tá? Nesse sentido mais extremo. Porém, a gente precisa dosar um pouco que brigas, que lutas vale a pena a gente comprar. Eu acho que tem um pouco disso, sabe? Então, pessoas que já se mostraram muito extremistas, fundamentalistas, até agressivas em algum momento, fechadas ao diálogo, a qualquer a possibilidade de escuta e de mudança, será que vale a pena eu continuar insistindo, seja virtualmente, seja presencialmente, né, em brigas, em enfrentamentos, né, que geram tantos conflitos assim? A não ser que, eu falo, esteja colocando alguém em risco que a gente ame, né? Então você tem lá tua avó com comorbidade e tal, e tem aquele tio que fica insistindo em visitar ela sem máscara, daí é uma briga que vale a pena. Mas não sendo isso, deixa esse tio, entendeu? Dá um tempo para esse tio aí, diminui esse contato nesse momento com esse tio. Então, assim, tem brigas e brigas que eu acho que a gente precisa aprender, e eu acho que desde a eleição de 2018 é um desafio a gente aprender esse movimento. Né, o quanto eu vou comprar essa briga hoje na internet, fica debatendo aquele monte de comentário, tem hora que a gente precisa disso mesmo, desabafa ali e tal, mas às vezes é um desgaste tão grande e que não sei se compensa, porque quantas pessoas realmente mudaram a partir desse tipo de debate, né? Agora você pergunta se existe alguma explicação, né, para esse funcionamento, né? A gente vive numa sociedade cada vez mais individualista, mais egoísta, egocêntrica. Então, assim, no modo geral, muitas pessoas, né, só se preocupam com elas mesmas. Infelizmente, há um movimento social mundial, né? A representação, a liderança, de alguma forma, ela influencia muito o comportamento das pessoas, a cultura que a gente vive. Então, quando a gente tem aí uma política, uma necropolítica, um neofascismo crescente, as pessoas se espelham nisso e de alguma forma se acham no direito, é legitimado que elas realmente se comportem de uma forma pior, vamos dizer assim. E psicologicamente, assim, existem algumas teorias, algumas explicações, né? Alguns estudos falam que em toda situação de caos, assim, uma situação de catástrofe, né, vamos dizer assim, a gente passa por algumas etapas, vamos chamar assim, para elaborar esse caos interno que a gente está vivendo, caos externo e caos interno, né? Não são etapas fixas, lineares, elas variam de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, mas elas existem.
E a primeira etapa, vamos dizer assim, para todo mundo, que é muito semelhante às etapas que a gente fala às vezes do luto, que talvez as pessoas já tenham ouvido falar, é a negação. Para algumas teorias chamada negação, para algumas teorias chamada esquiva. Então, é evitar o problema, tá? Isso é humano, é esperado. Então, assim, diante de uma coisa que vai me gerar muito sofrimento, que é desconhecida, que foge ao meu controle, que eu não sei o que fazer, como, por exemplo, uma pandemia, não é um movimento decidido, consciente, a gente faz isso meio que sem querer. Primeiro impulso aí é negar essa realidade. Então, é tal da gripezinha, não é nada tão grave assim, vai passar, tá tudo bem. Muitas pessoas conseguem sair daí, depois que tem um dado de realidade. Poxa, peraí, o mundo inteiro tá grave, os números estão aumentando, então a gente evolui dessa etapa. Tem pessoas que ficam nela, né? É um movimento bastante regredido, bastante infantilizado, mas as pessoas às vezes não têm um amadurecimento mesmo emocional, psíquico, para sair desse lugar. Às vezes saem e vão para uma outra etapa que é de certa revolta, né? Então a gente fica muito bravo, a gente quer achar um culpado, então a gente tenta achar um partido, tenta achar um governante, tenta achar um médico, se não acha ninguém fora, bota a culpa em quem está em casa e começa uma briga, então, com quem está mais perto, os conflitos familiares, né? Essa é uma outra etapa. Quando eu vejo que eu não tenho muito o que fazer, que aquilo é ruim mesmo, eu posso partir para esse movimento. E depois eu posso sair dele também, que são outras etapas mais evoluídas no entendimento e no lidar com um conflito, com uma crise. Mas tem pessoas que não conseguem sair daí e ficam aí mesmo. Não, é uma invenção comunista, o vírus foi feito não sei aonde para acabar com o governo, sei lá, né? Então, existem tanto explicações psíquicas, vamos dizer assim, quanto explicações mais sociológicas desse funcionamento. Agora, só para fechar, o que eu acho que é importante somos nós, que percebemos esse movimento, que saímos desse lugar de negação e de revolta de graça aí, né, bravos, sei lá com quem, com a vida, de nos preservarmos. Então, nesse sentido, para preservar nossa saúde mental, a gente precisa, por exemplo, limitar o acesso às notícias, às redes sociais, né? Então, toda hora eu vou ficar assistindo, eu vou ficar lendo, eu vou ficar vendo, eu vou passar nervoso, porque eu vou ver muita notícia falsa, eu vou ver o presidente falando coisas absurdas, e isso vai me gerando esses sentimentos ruins também. Então, não ir para um extremo de se alienar, não saber de nada e tal, mas achar essa dose. Hoje eu não estou num dia legal, hoje eu estou mais ansiosa, hoje eu estou mais angustiada, não vou ver notícia, vou me desligar das redes hoje. Né? Isso é importante, é saudável, a gente se preserva um pouco. Vou dar um tempo essa semana, eu vou dosar, eu vou olhar uma coisa oficial, os dados hoje só, né? Então, essa também é uma estratégia para a gente se preservar um pouquinho nesses sentimentos. Mari, eu vou aproveitar a colocação da Camila e já vou passar para uma próxima pergunta, que era justamente essa questão da elaboração do luto, né? Que é uma vivência muito comum no seu dia a dia, porque os pacientes do Luci são pacientes que sofreram muitas perdas, né? E além do luto, da nossa perda de um parente próximo pela Covid, né? Enfim, a gente começou a entrar em contato com uma possibilidade do fim, né? Então, quando começou a pandemia, eu fiquei em pânico, eu tinha certeza que eu ia morrer, certeza absoluta, né? Então, você entra em contato com o fim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são essas estratégias da sua vivência clínica, né, do seu dia a dia, para auxiliar essas pessoas a lidarem com esse luto da perda, né, da descontinuidade da vida. Como que a gente compreende que a morte é um processo natural, né? Então, nós do Ocidente, a gente lida muito mal com a morte, né, ainda. Então, como que é na sua vivência do dia a dia para ajudar esse paciente ou as pessoas que estão vivenciando hoje mais do que antes, né, essa proximidade do fim? No começo da pandemia, eu lembro que a gente no Luci a gente começou a se organizar para fazer alguns informativos sobre esse período, como lidar e tudo mais.
E uma das coisas que me veio à cabeça é a gente estava vivendo um luto antecipado, né? A gente não tinha noção para onde a gente estava indo. Hoje a gente tem um pouco mais, mas ainda muita incerteza. E esse luto a gente antecipa desde o comecinho, né? O que vai acontecer, o que vai ser de mim, as perdas começaram a existir, coisas fechando, pessoas perdendo emprego, o caos de como eu vou me virar, como que eu vou continuar meu tratamento, e foi muito difícil, ainda está sendo, né? Mas a gente foi desenvolvendo estratégias, e essas estratégias são muito importantes nesse processo. O luto, a Camila falou um pouquinho dele, né? A gente trabalha bastante o luto, tem um conceito super legal dele que fala sobre o conceito dual do luto, que ele é um processo bastante flexível. Esse conceito fala do luto voltado para a perda e o luto voltado para a restauração, e de como a gente visita esses dois polos com frequência. E lidar com luto realmente não é fácil, traz muito medo, traz muita insegurança, traz muita ansiedade, sentimentos também de morte. Eu falei que nesses últimos tempos a gente tem recebido a clínica que a gente mais atende no Luci Montoro é lesão encefálica. Então, nesses últimos tempos. Então, já acordei algumas vezes levantando os braços para ver se eu não tinha sofrido nenhum AVC, uma sensação de falta de ar em alguns momentos, uma sensação de que eu não estou tendo nenhum controle do meu próprio corpo. A primeira coisa, na minha opinião, é a gente encontrar um espaço entre os pares, as pessoas que a gente consegue conversar, se abrir, explicar o que está sentindo e pensando. A gente, nesse tempo de isolamento, teve uma sensação de perda desses pares também, mas não, a gente tem muita possibilidade de contato e de apoio, mas é preciso encontrar esse meio, essa flexibilidade de contato. Também, eu penso muito nessa questão dos noticiários, os rankings de morte, os rankings de ocupação, os rankings de doenças e comorbidades pós-Covid, né? Isso tudo tem trazido ainda mais medo e assombrado um monte de gente, inclusive as crianças. E muitas vezes a televisão está lá ligada e quem está assistindo e ouvindo, mesmo durante a brincadeira, é a criança. Com a criança, pouco é falado sobre morte. A gente não tem esse costume, vou falar sobre morte com a criança. Então, existe, na verdade, um preparo sobre o que é a morte, o que a gente pode esperar de tudo isso, e não só a morte, as perdas. A perda do trabalho, a perda de uma oportunidade, a perda do convívio, a perda dos passeios, né, a perda da escola e assim por diante. Então, o luto, ele está muito presente, ele é muito intenso. Na minha opinião, eu tenho vivido ele muito de perto também, assim como a Roberta falou. E aí, nos casos de luto, de perda de pessoas, eu sempre oriento sobre essa abertura de tanto de escuta quanto de fala com a criança para os rituais de despedida, porque tem alguns casos que a gente sabe que está chegando o fim, que a família já foi comunicada e a criança está vendo todo aquele alvoroço, ou então alguns idosos também estão vendo e não são informados sobre isso. E o adulto também que está assumindo esse segredo, acaba guardando tudo para ele e é extremamente preenchido por todo esse sentimento e sobrecarregado por ele. Então, quando a gente tem essa possibilidade de conversa, de contato, de explicar o que está acontecendo, de falar a realidade sem, claro, com todos os cuidados, dependendo de quem eu vou falar, com quem eu vou falar, né, como eu vou falar, mas são importantes esses rituais de despedida, entender quem foi a pessoa para aquela pessoa que eu estou comunicando, né, porque não é fácil. A gente recebe notícias com frequência de perdas de paciente, e isso traz para a gente
uma sensação de, meu Deus, o que eu podia ter feito mais por ele, né? E às vezes nem é um paciente que a gente conviveu tanto, mas é uma dor tão forte. Eu ouço aqui na clínica semanas que pessoas da mídia, famosos, morreram e falaram, eu fiquei tão triste com a morte de fulano. Então, quando eu posso falar sobre isso, quando eu tenho a possibilidade de pensar a respeito, isso tudo começa a fazer um pouco mais de sentido dentro da gente. É como se eu organizasse, eu falo para os meus pequenos, vamos organizar a nossa casa de dentro, entender o que está acontecendo e perceber aquilo que tem, o que tem suscitado em mim, né? Os sentimentos suscitados, o medo suscitado, e o luto, na maioria das vezes, é mascarado. E o que, na minha opinião, melhora muito é essa conversa, essa abertura para o choro. Tem muito pai ou familiar falando assim, não, mas eu não posso chorar na frente dele. Mas quem disse que não? Se eu não choro, eu também mostro para o outro que talvez ele não tenha tanta chance de chorar. Não é verdade? Tem muito pai que fala isso, mas eu vou chorar na frente do meu filho. É claro, com todo cuidado, mas ele precisa saber que você também sente, que você também está sofrendo, que também tem o choro e que ele pode fazer o mesmo. Então, algumas atitudes nesse sentido, de acolhimento, de empatia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, dar abertura para que ele fale, para que ele expresse o que sente, entender que vão existir dias ruins e dias bons, porque nesse processo de elaboração tem os altos e baixos, tem a vivência da perda com a possibilidade da restauração, né? Então, esse processo é muito complexo, mas quando a gente conversa, a gente elabora muita coisa. Então, para mim, esse é o caminho. Perfeito, Mari. Gostei muito da sua fala. O que acho que dificulta muito o momento que a gente está vivendo é porque, assim, qualquer perda, pensando em morte mesmo, né, no falecimento de alguém querido, gera uma dor absurda. Não existe uma receita, não existe um caminho igual para todo mundo, cada um vai viver de um jeito, depende do vínculo que você tinha com essa pessoa, depende da dependência mútua emocional ou não, depende de assuntos mal resolvidos ou não. Depende de muita coisa, mas a gente vive, e daí eu acho que isso que tem intensificado e dificultado muito para os profissionais de saúde, né? Um luto um pouco diferente. Primeiro, porque muitas pessoas morrendo ao mesmo tempo num curto espaço. Tem pessoas que estão perdendo a família inteira, né? Eu tenho um amigo, ele perdeu a avó, depois ele perdeu o pai, a mãe e o irmão. Sobrou ele na casa dele. Né? Um grande amigo meu da faculdade. Então, assim, não é um luto comum, né? Assim, é uma coisa muito atípica, pessoas em idades muito variadas, não seguindo o ciclo da vida que a gente espera, né? Que os mais velhos vão antes, sem poder se despedir. Então, muitas pessoas estão internadas, estão na UTI, estão entubadas, estão no isolamento por causa da contaminação. Então, você não pode estar lá, segurar aquela mão, né? Se despedir, morrer em casa, quer dizer, algumas situações que a gente pode facilitar, né, quando não há outro jeito. Alguns sem o velório, sem o ritual, que ele é muito doloroso, mas ele tem uma função de você ver que é verdade, de você estar lá junto, né, velando, né, esse corpo se despedindo. Não podendo receber o abraço de todo mundo, de estar com o calor humano, né, a Mari começa falando que, eu sinto falta disso, da gente se abraçar, da gente se ver. Não, eu tenho muitos amigos queridos que perderam, né, pessoas próximas. Eu falava, não posso ir lá dar um abraço nela, eu vou mandar uma mensagem, então a gente vai achando outros recursos, né, vou mandar uma flor, vou mandar mensagem, vou mandar um almoço, vou ficar checando como é que aquela pessoa tá, mas é diferente, né, então acho que assim, intensificou muito essa dor. Os profissionais têm tido que ser muito criativos, assim, e sensíveis para lidar com isso, porque estão desgastados, sobrecarregados, tudo que a gente sabe, e ainda vendo isso todo dia, né? O que era exceção, perdi um paciente a cada não sei quanto tempo, está acontecendo toda hora, né? Felizmente, a gente está vendo com o aumento da vacinação, os números caindo, os leitos menos ocupados, e logo a gente vai ver essa situação melhorar, mas vem se acumulando uma situação muito doída, né? Então, eu tenho as colegas que trabalham dentro dos hospitais, que trabalham em UTI, que tem feito, assim, um trabalho fantástico no sentido de videochamadas com os familiares.
Então, mesmo que às vezes a pessoa não pode nem responder, ela está lá entubada, ela está inconsciente, a pessoa fala o que ela tinha para falar, o que ela gostaria de falar naquela hora, de se despedir de alguma forma, né? Você vai dar uma notícia de um falecimento, você não liga de madrugada, não tem o que a pessoa fazer, ela não vai poder ir até lá. Então, você espera um horário, vê se essa pessoa tem alguém, um acompanhante, tem alguém lá para dar uma notícia, por exemplo, de um óbito, né? E tá atento a quem está passando por isso, né? Eu acho que a Mari fala muito disso, dá o espaço de escuta, o tempo de cada um. Não é todo mundo que lida da mesma forma. Às vezes as pessoas querem impor suas crenças, seus hábitos. Então, pode chorar, não pode chorar, tem que ir no cemitério, não tem que ir no cemitério, né? Então, a gente precisa se livrar um pouco disso e estar atento ao que aquela pessoa precisa naquele momento. Então, se você é o apoio dela, você está do lado de alguém que perdeu um ente querido, esteja atento ao que ela precisa. Tá? Claro, ajude ela a que ela mantenha o autocuidado, que ela mantenha os cuidados com a saúde dela, que ela esteja se alimentando, que ela esteja conseguindo repousar, dê o espaço, né? Se ela quiser falar, que é o que a Mari ressaltou, falar, pôr em palavras, compartilhar com o outro os seus afetos e o que você está passando por dentro, esse turbilhão, ajuda muito esse movimento de elaboração, de ressignificação, né? Para a gente conseguir, então, lidar com essa dor que demanda tempo, que varia demais de cada pessoa, mas que tem alguma possibilidade aí, né, de você aprender algo com a experiência, ficarem as boas lembranças, a dor se tornar saudade, né? Então, acho que esses são os movimentos importantes da gente tentar fazer. Mas não é fácil, não, é um desafio para todos nós. E que desafio, né? Em tão pouco tempo, assim, tantas mudanças. A gente falou hoje de tantas. A gente está se aproximando aí de 1h06, 1h07. E assim, a gente levou a nossa live trazendo tantas coisas importantes para a nossa saúde mental do dia a dia, a gente encarar a nossa vivência, que, claro, é novo para todo mundo, mas a gente precisa se apoiar de alguma forma. Falando pessoalmente, eu tenho o privilégio, né, de fazer terapia hoje. Eu acho importante fazer esse recorte. Eu sou uma pessoa privilegiada na minha vivência, enfim, no meu trabalho, mas como que a psicoterapia na minha vivência, e por incrível que pareça, eu comecei a fazer terapia 2 semanas antes de começar a pandemia, e por outro motivo, mas que foi, assim, sensacional na minha vida. Um beijo para minha psicóloga, se ela estiver assistindo. Mas, assim, a importância disso, a importância que a saúde mental hoje se projetou, né, dessa necessidade, considerando isso, e considerando que as desigualdades aumentaram, que as pessoas passaram a ter menos acesso, menos condições de fazer terapia, enfim, de ter um suporte, de ter uma rede de apoio que pudesse auxiliar nesse processo. Antes de terminar, a gente não poderia deixar de falar sobre possibilidades, né, hoje, dessas pessoas que têm dificuldade de acesso, dificuldade financeira, principalmente, de acesso. Quais seriam alternativas que elas poderiam buscar? Se vocês podem indicar algumas alternativas para poder auxiliar em todo esse processo, um pouquinho de tudo que a gente falou hoje, né? Quer falar, Mari? Quer começar? Pode ser. Eu tenho ficado super feliz porque eu estou em alguns grupos de psicólogos de Marília e região, e o que a gente mais tem visto é uma mobilização para atendimentos sociais. Esses atendimentos são feitos a baixo custo ou gratuitos, atendimentos online ou presenciais. E esse tipo de atendimento tem sido de fácil encontro. Tem muitos psicólogos, eu mesma sou procurada e tenho alguns pacientes que eu já atendo dessa forma para oferecer esse suporte nesse período que a gente sabe que está muito difícil financeiramente e o acesso é bastante escasso. A gente também tem faculdades que têm oferecido esse suporte nas clínicas escola e que são
essenciais, muito legais, com uma abertura ampla eu tenho algumas pessoas que já me relataram sobre isso. Em algumas cidades da região também, as UBS se mobilizaram, aqui em Marília também, para também atender esse público. Então, essa busca, principalmente nas redes sociais, a oferta tem sido bastante grande. Eu sei que também a procura é grande. Então, às vezes, tem profissionais que já não têm espaço na agenda para esse tipo de atendimento. Mas uma coisa que me deixou bastante feliz foi isso, essa empatia, principalmente da classe que eu pertenço, e que eu tenho muito orgulho de pertencer, porque esses profissionais realmente têm se mobilizado. Existem várias reuniões de profissionais para que isso aconteça, e outras ONGs aqui em Marília. Eu acho que a Camila também pode falar sobre isso. Então, tem muita oportunidade. Eu estou à disposição, porque eu tenho nomes de profissionais, eu tenho contato com algumas UBS que já têm feito esse trabalho, que a gente tem conseguido encaminhar, inclusive meus pacientes do Luci Montoro, para um contato. A gente reduziu o contato dos pacientes lá no Luci, então a gente tem feito menos atendimentos para atender mais pessoas, né, com menos aglomerações. Então, os pacientes que precisavam de acompanhamento mais de perto foram encaminhadas, e algumas estão tendo um bom acompanhamento. Então, isso tem me deixado bastante feliz. Os profissionais têm se esforçado bastante para que isso aconteça. A questão do acesso, né, a qualquer serviço de saúde, a gente tem que sempre discutir, mas a gente precisa lembrar e valorizar mesmo que a gente tem um SUS, a gente tem um Sistema Único de Saúde. Dentro do SUS, pensando, né, como parte do SUS, a gente tem uma rede de atenção psicossocial, que composta por vários serviços, em vários níveis, para diferentes demandas, diferentes idades, com diferentes complexidades aí, com vários problemas, que precisa ser ampliada, precisa melhorar muito. Aliás, convido a todas e todos, amanhã cedo, começa a Conferência Municipal de Saúde, tá? Para todo mundo que quiser aí participar, a gente levantou propostas, tem o pessoal trabalhando muito nisso, para a gente, então, melhorar a saúde da nossa cidade. E a saúde mental é um eixo, vai haver uma plenária de saúde mental, segunda-feira, 7h30. No site da prefeitura vocês acham essas informações, que é a participação, então, da população para melhorar a saúde mental, né? Então, nesse sentido, nessa rede, embora haja, né, as suas falhas, suas limitações, geralmente a atenção primária, que é a UBS, a Unidade Básica de Saúde, a saúde da família, o postinho, que a gente falava, né, é a porta de entrada. Então, a pessoa onde ela mora, agora, às vezes, o postinho de onde ela mora é referência Covid, ela tem que ir um outro um pouco mais longe, mas lá, embora não haja em todos o profissional da saúde mental, o especialista, o psicólogo, psiquiatra, né, a gente tem uma equipe que recebe, vamos dizer assim, algum suporte desses profissionais de saúde mental para acolher as pessoas, os pacientes, identificar as necessidades e poder fazer um pouco daquela filtragem que a gente falou. O quanto é possível numa orientação, num acolhimento, em uma mudança de algumas rotinas, dar conta, o quanto a pessoa precisa do atendimento especializado, né? Seja psicoterapia, seja uma avaliação psiquiátrica, ou, enfim, de outros profissionais da saúde mental. E daí essa pessoa, ela vai ser encaminhada para um ambulatório de saúde mental, ela vai ser encaminhada para um centro de atenção psicossocial, que são os CAPs. A gente tem em Marília o CAPs adulto, infantil e o CAPs álcool e drogas. Então, dependendo dessa necessidade, vai haver esse encaminhamento. Existe o pronto-socorro. O pronto-socorro do HC, para situações emergenciais, ele atende a psiquiatria, ele vai ter lá o profissional, para situações realmente de risco, de crise, que não dá para esperar, que acontecem à noite, de final de semana, né? Porque os outros serviços funcionam ainda, por enquanto a gente não conseguir melhorar e ampliar isso, funcionam no horário comercial, vamos dizer assim,
tá? Mas pode haver listas, pode haver uma espera, né? Então a gente tem que ter esses outros recursos da comunidade. Daí, Mariane falou muito bem, uma rede de profissionais, psicólogos, alguns com atendimento social, alguns até com atendimento gratuito voluntário. A gente tem a Sala Convida, que é ligada à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do município, fica ali na Avenida Brasil, bem no centro, ali na Galeria Sanremo, que é um espaço de acolhimento às mulheres em situações de violência ou com outras demandas nesse sentido. É o primeiro espaço, tem psicólogas, tem outros assistente social, tem outros profissionais ali para fazer esse primeiro acolhimento nessa demanda mais específica. A gente tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que a pessoa precisa ligar para fazer, então, uma conversa por telefone numa situação que ela não esteja se sentindo bem. A gente tem uma série de possibilidades, tá? E daí, no coletivo de mulheres, nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, a gente sempre está divulgando esses grupos, esses serviços, e quem precisar, quiser um contato, também escreve para a gente lá, e a gente faz essa ponte para passar para vocês, né, esses serviços aí gratuitos para o atendimento em saúde mental, tá? O importante é isso, a gente percebeu que precisa, busca uma ajuda. Às vezes ela tem que ser profissional e às vezes a gente vai encontrar em outros recursos, né? Tem pessoas que vão encontrar na espiritualidade, tem pessoas que vão encontrar nas artes, tem pessoas que vão encontrar no esporte, né? E nos laços mesmo afetivos aí, que são importantes serem mantidos, pelo menos virtualmente aí, com os cuidados todos. Que legal, meninas. Nossa, é muito importante a gente ressaltar essas possibilidades, esses caminhos que possam auxiliar. O Murilo está bem entediado. Tá acabando. Tá acabando, filho. Pensando que a gente está em 1h16, eu gostaria, então, da gente começar já a partir para as considerações finais, meninas. E aí vou aproveitar que seria uma última pergunta que eu ia fazer, que também foi complementada pela Juliana. Espera, tá bom. Mamãe vai deixar você pegar, deixa eu só terminar de falar. Não. A Juliana colocou como lidar com nossas frustrações. Eu acho que a gente abordou um pouquinho. Eu pegar. Tá bom. Não. Oh, meu Deus, filho. Falando um pouquinho, gente, eu vou abrir para vocês falarem as considerações finais de vocês e dando algumas dicas, por favor, tá? De como a gente pode lidar nesse período, nesse momento. Ai, meu Deus, ele quer participar, não tem essa não. Olha lá, agora ele tá ouvindo a gente, não é? Agora ele sossegou, ó, vai ouvir a gente vai dar oi para ele. Na verdade, não existe uma receita, né, gente? Como a gente falou, vai depender muito de cada pessoa, cada contexto, para a gente tentar achar formas de enfrentar essas vivências que a gente falou nesse momento que a gente tem. Mas, né, os estudos na área, nossa prática profissional, indica algumas coisas que ajudam, né? Então é importante a gente falou da dose das redes sociais, das notícias ruins, né? A gente tem que fazer esse limite, o limite das brigas que a gente vai comprar. Quem puder, né, fazer o isolamento social, distanciamento, home office, tudo isso, porque a gente também discutiu que é um privilégio para algumas pessoas, né, que faça, e não, assim, eu falo que às vezes as pessoas, em nome da saúde mental também, estão saindo do isolamento, se aglomerando, e não é por aí. Na verdade, saúde mental também é a gente ficar com a consciência tranquila, tá fazendo a nossa parte, né, pela coletividade, e dormir em paz, né? Então, mantenham esses cuidados. Agora, ficar em casa, trabalhar em casa, né? Não significa passar o dia de pijama, comer qualquer coisa, qualquer hora, né? Se manter sedentário. Então, tudo isso atrapalha. O que a gente precisa, então, é tentar ter alguma rotina, alguma organização que mantenha um pouco, né, da sensação do que a gente fazia antigamente, né? Então, a gente cuidar da alimentação, fazer um exercício físico. Eu falando aqui, preciso muito me adequar a isso. Não é tudo que a gente fala que a gente consegue fazer, né? Mas são algumas coisas importantes, né, para a gente
enfim, em função de liberar uma série de neurotransmissores, a gente sabe de tudo isso, do bem-estar, do prazer, de uma sensação melhor, eles vão minimizar, né, todas essas outras sensações muito negativas que a gente falou. Mesmo não podendo encontrar as pessoas, né, esse encontro virtual ele é importante, então chamada de vídeo com os amigos, a gente já fez chá de bebê virtual, a gente já fez tudo que é possível fazer virtualmente, a gente mantém, né, a gente ainda faz. Conversar em casa para divisão justa das tarefas domésticas, né, a gente tem uma sobrecarga das mulheres também nesse sentido, de ter que dar conta do trabalho online dos filhos no ensino remoto e dar conta dos afazeres domésticos. Está na hora da gente avançar e mudar, né, essa realidade. A casa é de todos, então que todos contribuem. Isso vai fazer um bem enorme para a saúde mental da mulherada, tenho certeza, e até dos outros que vão contribuir, vão ver, né, vão sentir que estão participando e fazendo as coisas de uma forma mais ativa, né. O humor, gente, o humor é uma saída importante, não é o humor que ridiculariza o sofrimento de ninguém, mas às vezes a gente precisa rir um pouco de nós mesmos, então tem alguns canais muito interessantes que fazem sátira, às vezes, da nossa própria realidade no isolamento, e mostram situações que a gente tem que viver mesmo, de dar conta, de se adaptar das rotinas e tudo mais. Então, sorrir, não com essa forçação de positividade, tá, gente? Tá tudo bem, tudo vai passar, não é isso. Mas você buscar, de alguma forma, achar momentos, né? Momentos de lazer, momentos de prazer. Então, não dá para passear, mas dá para maratonar as nossas séries, dá para ouvir uma boa música, dá para ler um livro, dá para jogar um jogo de tabuleiro em família, dá para tentar achar alguns caminhos, né? Para fazer o que a gente gosta e cada um vai achar o seu espaço. A espiritualidade, práticas integrativas, cada pessoa sabe o que lhe cai bem, né? Eu ainda vou aprender um dia a meditar, não dou conta ainda disso. Minha agitação, minha ansiedade não chega aí, mas tem pessoas que se beneficiam muito, comprovadamente, desse tipo de prática, né? Então, assim, a gente vai tendo que achar o nosso caminho dentro da nossa realidade, como eu disse, muito privilegiada em boa parte, mas mesmo quem tem que enfrentar, né, outras situações aí, a gente vai tendo que usar um pouco de uma palavra que está um pouco batida em alguns momentos, já entrou no senso comum, mas que é da resiliência mesmo, né? A condição e a capacidade de lidar e de superar situações adversas, que é humano, o ser humano dá conta de fazer isso, né? Se a gente tiver condições, obviamente, que nos favoreçam, nos permitam, né? Entrar em contato com os nossos sentimentos, não abafar tudo, como a Mariana falou, pôr embaixo do tapete, fingir que tá tudo bem, não, tem hora que é hora de chorar mesmo, tem hora que a gente precisa desabafar, eu preciso aprender a identificar, né, os sentimentos que eu tenho e achar, e me fazer essa pergunta, né, o que é possível fazer para melhorar, para sair um pouco disso, né? Eu dou conta sozinho, eu preciso de ajuda de quem está perto, eu preciso de ajuda profissional. E essa mesma pergunta fazer para quem está perto da gente, né? Como eu posso te ajudar a se sentir melhor? Esse movimento também ele é muito importante, muito interessante, comprovado cientificamente. Quando a gente participa de algo como uma ação solidária, um movimento coletivo, a gente também tem essa sensação de união, de pertencimento, diminui a nossa situação de impotência, de frustração, sabe? Aquelas raivas todas que a gente tem lá do dito cujo, quando a gente faz um pouquinho, nem que seja muito pouco mesmo, mas assim, você sente que você está fazendo sua parte, então a gente está aqui hoje, né? Eu tenho certeza, para nós três, assim, eu espero para quem esteja nos acompanhando também, mas para nós três, poxa, 9h30 da noite, é uma sexta-feira, é cansativo, mas na verdade é tão gratificante você falar, poxa, eu encontrei pessoas interessantes, eu pude trazer um pouquinho, né, contribuir um pouquinho com os meus estudos, a minha experiência profissional, poxa, será que alguém ouviu, serviu para ela? Isso também nos traz bem-estar e cuida da nossa saúde mental, né? Por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou no coletivo de mulheres, no Conselho da Mulher, e cada um vai achando seus espaços de pertencimento, né? Momentos com a família, enfim, essas seriam algumas coisas que a gente tem visto funcionar nos estudos, que a gente tenta aplicar na nossa vida na medida do possível. Fica meu agradecimento já para encerrar a minha fala, né? Que eu sei que a gente está no horário. Agradeço muito o convite do Nuduque de novo, agradeço vocês duas por essa noite maravilhosa e a todo mundo que nos acompanhou até agora, quem vai assistir depois, porque vai ficar essa gravação, e fico à disposição, tá? O Coletivo de Mulheres, entre em contato com a gente aí para a gente trocar ideias e vocês estarem mais perto também desse movimento.
Obrigada, gente. Eu tenho. A Vânia falou aqui nos comentários que ela tem um mantra para ela sobre o autocuidado e escolher as lutas. O meu eu tenho alguns que eu tenho repetido para mim. Toda vez que eu falo isso para alguém, para algum paciente, isso ecoa em mim. Então, um deles é que a gente não está sozinho, mas ao mesmo tempo, a gente escuta muito disso, né? Ninguém está sozinho, está todo mundo vivendo isso. Mas a gente falou que cada um tem vivido de uma forma diferente, com as condições que tem, com as estruturas internas, as estruturas externas, e só eu e você sabemos o tamanho da nossa dor, da nossa ansiedade, né? Então, é importante que eu não me compare a ninguém. Esse é o primeiro ponto na minha humilde opinião, de que nesse tempo a gente tem sido levado a se comparar, né, a algumas pessoas, a algumas coisas. Então, não se compare, pense que valide seu sofrimento, entenda que você tem o direito de ter dias ruins, de não suportar o trabalho em casa, de ter vontade de sair gritando. E, se possível, se puder gritar em algum cômodo, faça isso, dê essa liberdade para você. Tem um tempo só seu. A gente tem passado muito tempo, às vezes, com as mesmas pessoas, e a gente sabe o quanto é difícil esse convívio diário, né? Ser submetido a isso e de uma forma tão forçosa, né? Tão radical. Então, eu preciso ter essa flexibilidade no meu olhar para mim, para o outro, entender o meu tempo, entender as minhas necessidades, verificar minhas demandas internas, qual é a hora de parar o meu trabalho. O trabalho em casa tem essa, né? Tem horário para começar, mas às vezes não termina. E tem filho lá pedindo, por favor, olha para mim, deixa o Murilo mediar. Eu concordei com um dos comentários. E tem pai também falando, por favor, alguém fica com meu filho, né? Eu preciso pegar leve, preciso não me cobrar tanto nesse período, ser flexível com as notícias, ser flexível também com as necessidades de busca por um profissional. E também sair do extremo de acabar, tem muita gente, eu tenho ouvido muita gente se automedicando e medicando colegas. Isso, gente, é super perigoso. Não é porque eu tenho ansiedade que a minha ansiedade vai ser tratada do mesmo jeito que a sua. Então, toma muito cuidado com essa automedicalização e também quando eu medico o próximo, dou dicas prontas para o próximo. Nós somos muito subjetivos, né? Todo o nosso comportamento e nossas reações são muito, muito diferentes uma das outras, né? E esse fortalecimento dos contatos, da rede de apoio, de promover a minha família, eu e minhas primas, a gente marcou algumas vezes e foi uma delícia. A gente já fez festa online, já dividiu almoço de domingo, encontros dessa forma muito gostosos. Claro que a gente queria o abraço, mas ele está chegando, e é importante a gente pensar dessa forma, né? Que as coisas estão caminhando, e estão caminhando porque tem muita gente engajada nisso, por mais que tenham pessoas que a gente abomine, atitudes que a gente abomine, tem muitas pessoas caminhando e remando contra isso, e buscando saúde, buscando oferecer suporte, ser suporte. E é importante que a gente também se coloque à disposição, tenha empatia para entender o dia a dia de cada um, as irritações diárias e os dias mais tranquilos que dá para a gente conversar a respeito. Então, essa flexibilidade, esse olhar atento para mim e para o outro é o mais importante nesse tempo. Para mim, é riquíssimo todo o encontro. Eu espero que logo a gente possa fazer esses encontros pessoalmente. Mas, enquanto isso tudo tem sido super bom. Então, é uma chance da gente continuar estabelecendo novos vínculos e aprendendo.
Foi um prazer, é sempre um prazer estar com vocês duas. Obrigada pelo convite. Eu realmente me sinto honrada e minha sexta-feira foi muito mais gostosa. Obrigada. E estou à disposição também. Eu estou nas redes sociais, vocês podem me procurar, perguntar sobre alguma coisa, sobre o que eu falei dos contatos que eu tenho. Eu estou super à disposição de quem vai ouvir depois, vai ver depois. Pode me procurar. Bom, meninas, agora sem o fone, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu posso dizer que foi uma sexta-feira relaxante, que aqueceu o coração. Acredito que muitos que assistiram a nossa live hoje sentiram isso. Lembrando que a gente vai dar o certificado, tá? Então, a gente vai disponibilizar o link para preencher um formulário para ganhar o certificado. Mas, mais uma vez, e reforçando o que eu falei no início, vocês duas são pessoas que eu admiro muito, né? Poder ter contado com essa 1h30 de uma sexta-feira à noite, essa conversa tão tranquila, tão relaxante, foi ótimo para mim, foi enriquecedor. Eu gostaria de aproveitar o espaço, mandar um beijo especial para o coletivo de Mulheres de Garça, que eu vi que as meninas estão aqui participando com a gente. É um grupo que está super engajado, que eu tenho, assim, um orgulho de fazer parte, sabe? Faz pouco tempo, né, que eu comecei a participar do grupo, mas, assim, eu estou encantada. Parabéns, meninas, e obrigada pela presença. A Vaninha Vamos também. nos aproximar, hein, do coletivo de Marília. Precisamos fazer coisas juntas. Sim, com certeza. Já está convidada já. Já sai daqui com o convite do coletivo Mulheres de Marília de Gatos. Assim, mais uma vez agradecer a vocês, meninas, a quem assistiu até o final, e vamos torcer aí para em breve a gente se encontrar de novo, como a Mari falou, presencialmente, né? E é isso, muito obrigada. Vou pedir para as duas aguardarem um minutinho para a gente se despedir, tá? Depois que a gente acabar com a gravação. E é isso. Um beijo a todos, bom final de semana. Outro participante aí. É. Que lindo!